Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Sempre poderosa, sempre revigorante, sempre renovadora, sempre abençoadora. Glória a Deus pela palavra dele. Amém? Esse texto de Mateus capítulo 26, ele tem um paralelo em Marcos capítulo 14, em Lucas 22, em João capítulo 13. E é interessante que em João capítulo 13, e aqui também nos outros paralelos, Jesus dá as suas últimas orientações aos discípulos. E especialmente em João ele fala sobre o amor. Ele cobra o amor de Pedro, ele fala sobre o amor que temos que ter uns para os outros e assim por diante. E como eu e você acabamos de ver, Pedro promete continuar amando a Jesus e seguindo a Jesus até o fim. A fala de Pedro, Jesus dá a seguinte resposta: antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3. Pedro, então, é muito mais enfático a fala de Jesus. Quando Jesus diz: olha, antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3, aí Pedro responde: Senhor, se for preciso, eu morro por ti. E os demais discípulos disseram o mesmo: Senhor, se for preciso, eu morro por ti. E eles fazem isso de uma forma bem enfática. Aí Mateus, no capítulo 26, ainda no versículo 69, diz assim: ora, Pedro, estando assentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Amém. Eu acho muito interessante que do capítulo 31 ao 35, Pedro, ele faz uma promessa. Do versículo 69 ao 74, Pedro não cumpre a promessa. Ele não conseguiu cumprir a promessa. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês basicamente sobre esse tema: promessas. Porque assim como Pedro, eu e você fazemos promessas as mais variadas possíveis durante a nossa vida. A gente faz promessas a pessoas que nos importam. Se alguém é querido para nós, se alguém é importante para nós, se alguém faz parte do nosso convívio ou não, mas se a gente se importa com essa pessoa, ao longo da nossa vida a gente faz promessas a ela. Ou então, quando a gente quer que a pessoa pense que a gente se importa com ela, a gente também faz promessas. Nós fazemos promessas o tempo inteiro na nossa vida. Algumas das promessas que a gente faz são feitas a nós mesmos. Outras promessas são feitas às pessoas que a gente conhece. E mais outras promessas ainda
são feitas para Deus. A nós, por exemplo, a gente promete que na segunda-feira vamos começar a dieta. Na semana que vem, eu prometo a mim mesmo que vou começar as caminhadas. Eu prometo que vou cuidar mais de mim, balancear mais a alimentação. Eu faço uma promessa para mim mesmo, eu vou ser mais feliz, eu vou sorrir mais, eu vou me incapacitar, eu vou fazer curso, eu vou estudar, alguns dizem, eu vou arrumar um namoro e quem sabe até um casamento. Eu prometo para mim mesmo que nós estamos em setembro, até dezembro eu arrumo um namoro e um casamento ano que vem. Prometo para mim mesmo. A gente faz promessas para as outras pessoas. A gente promete, por exemplo, ser mais respeitosos, mais amigáveis. A gente promete cuidar do cônjuge até o fim. A gente promete estar com o filho ou estar presente com o filho assim que o filho precisar. A gente promete às pessoas que vamos valorizá-las mais do que as coisas. E no altar, a gente promete amor eterno ao cônjuge. A gente faz promessas. A gente faz promessas a Deus. Por exemplo, prometemos sempre amar o Senhor. Amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Prometemos que se Ele nos abençoar como tem nos abençoado, a gente vai sempre honrá-lo. A gente vai sempre ler a Escritura, dedicar nossa vida a Ele. A gente vai orar diariamente. A gente faz promessas. Promessas a nós mesmos, promessas aos outros, e a gente faz promessa a Deus. Pedro também fez promessa, e está fazendo uma promessa em Mateus capítulo 26. E uma das características principais da promessa é que ela está sempre relacionada ao futuro. Quando a gente faz uma promessa, nós estamos informando ao outro aquilo que a gente pretende fazer ou aquilo que faremos. E quando a gente promete ao outro aquilo que a gente vai fazer, isso acaba trazendo ao outro um certo conforto, uma certa tranquilidade. A gente gera uma expectativa, afinal de contas, se fulano me prometeu tal coisa, ele vai cumprir no tempo determinado que ele prometeu. Quando Pedro faz a promessa para Jesus Cristo, não vou te negar, vou te seguir, se preciso for, vou morrer, ele não sabia do que ele estava prometendo. Então, a beleza da promessa é que ela cria, então, uma realidade futura, que ainda não existe. A promessa, ela cria um futuro que eu desejo que aconteça ou que eu esteja vivendo. Mas a questão toda é que o futuro não existe. Ele é uma criação, ele é uma projeção. O futuro é uma expectativa que a gente tem no presente. E a verdade é que o futuro não pode se realizar. E aí a gente tem alguns problemas com as promessas que a gente faz com o futuro, porque essas promessas podem ser impedidas de cumprimento. E por estar relacionada ao futuro, eu entendo que a questão mais básica da promessa é: a promessa tem que ser feita por alguém que tem credibilidade. Porque há algumas pessoas que prometem, mas não são acreditadas. Sem preconceito nenhum, apenas a constatação de um fato. Quando um viciado em drogas faz uma promessa, a gente tem dificuldade em acreditar. Quando alguém é reincidente em alguma prática negativa contra nós ou contra outras pessoas, a gente tem dificuldade em acreditar. Quando a gente convive ou percebe um certo grau de irresponsabilidade por parte daquele que está prometendo, a gente tem dificuldade em acreditar. Se a gente descobre que a pessoa já foi pega em alguma mentira e essa pessoa vem nos fazer uma promessa, nós temos dificuldade em acreditar. Então, uma das características mais importantes da promessa tem que ser feita por alguém que tem credibilidade. Atualmente, nesse exato momento,
nós estamos vivendo o início da campanha eleitoral no nosso país. E o período de campanha eleitoral é marcado principalmente por promessas. Os candidatos prometem a si mesmos, prometem às suas famílias, prometem ao TSE, prometem aos eleitores, e as promessas, elas vêm de uma forma que a gente fica pasmado às vezes. E a classe política, nós sabemos que está com a credibilidade bem baixa. E a gente tem dificuldade em acreditar em algumas promessas que são feitas, não apenas por eles, mas no geral. Uma outra característica da promessa é que, se foi necessário prometer, é porque não é algo fácil de realizar. Se você precisa apertar a mão, olhar nos olhos e dizer, eu prometo que farei isso, é porque não é algo fácil de fazer. Porque se fosse fácil, não precisava prometer. Se fosse fácil, iria acontecer naturalmente. Se fosse fácil, no dia de fazer, a gente faria. Mas a promessa, então, ela envolve um certo tipo de juramento, de complexidade. E a gente diariamente faz promessas sem ao menos saber como a gente iremos cumpri-la no futuro, no dia de amanhã. Então a gente tem que ter cuidado ao fazer promessa a si próprio, ao outro, ao próprio Deus. Por exemplo, tem algumas promessas que a gente jamais deveria fazer, são as promessas que usam a expressão nunca e a expressão sempre. Promessas onde as frases são elaboradas com a palavra nunca e sempre, tem que ser muito bem pensada antes da gente pronunciar. Porque nunca e sempre é promessas que somente Deus pode fazer. Frases com essas palavras apenas Deus pode fazer. Porque apenas Deus é o Senhor do tempo. Apenas Deus é o Senhor do agora. Apenas Deus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Apenas Deus é o Senhor do nunca. Apenas Deus é o Senhor do sempre. Eu acho impressionante nesse texto é que no versículo 33, ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca vou me escandalizar. Pedro estava dizendo, Jesus, eu prometo que nunca vou te deixar. Eu prometo que nunca vou te negar. Eu prometo que estarei sempre contigo, Jesus. A gente promete estar sempre presente. A gente promete sempre ajudar. A gente promete sempre fazer o bem. E nem sempre a gente pode ajudar. Nem sempre a gente está presente. Nem sempre a gente pode fazer o bem. A gente promete nunca deixar. A gente promete nunca magoar. A gente promete nunca brigar. A gente promete nunca ofender. A gente promete nunca pecar. E às vezes a gente ofende. Às vezes a gente magoa. Às vezes a gente briga. Porque nunca e sempre são palavras que fogem ao nosso controle. Pedro faz uma promessa que não pôde cumprir. Por que é que Pedro promete? Por que é que nós prometemos? A gente faz promessas porque a gente quer agradar. A gente sabe que se fizermos determinada promessa para alguém, em determinado momento da nossa vida, a gente vai conseguir agradar aquele alguém. A gente promete, às vezes, por pressão. Sabe quando você está numa situação e está sendo pressionado e você não sai daquela situação sem você prometer algo? E para sair da situação você promete. Às vezes a gente promete para obter algo em troca. Olha, se você me fizer isso, eu faço isso para você. Se a gente resolver dessa forma, eu posso fazer dessa forma contigo. E a gente vai prometendo para agradar, por pressão, para escapar de uma situação
ou para obter algo em troca. Mas uma outra questão relacionada à promessa é porque a gente não cumpre a promessa. Tem uma palavra em grego que se chama acrasia. Acrasia é o estado de agir contra o seu bom senso. É quando você faz uma coisa, embora saiba que deveria estar fazendo outra. Acrasia é o que te impede de seguir o que você havia prometido fazer. Por que é que a gente não cumpre as promessas? Uma das razões que a gente não cumpre as promessas está basicamente relacionado à mesma razão que a gente faz a promessa. Porque é algo difícil de se realizar, a gente teve que prometer, e como é algo difícil de se realizar, nós não temos condições de fazer. Mas a gente já prometeu, mas a gente não consegue cumprir. Por que é que a gente não cumpre algumas promessas feitas? Porque a gente fez essa promessa sem refletir, no calor da emoção. A gente está ali ou feliz demais, ou triste demais, ou preocupado demais, ou com medo demais. Alguma circunstância emocional exige que a gente faça uma promessa e depois que aquele estado emocional passa, a gente não tem como cumprir a promessa mais e não cumpre essa promessa. Por que é que a gente não cumpre as promessas? Por causa da ruindade. Ah, mas você prometeu. Prometi, mas você tem que cumprir. Não vou não. Por quê? Porque eu sou ruim. A gente não cumpre algumas promessas por egoísmo. Ou seja, eu não importo com o outro. Eu prometi naquele momento que era um momento de emoções fortes. Agora eu preciso viver a minha vida. Eu não estou nem aí para você. Prometer que iria, prometer que daria, prometer que faria, prometer que ajudaria, mas aquela circunstância passada era uma, agora é outra. Não vou fazer mais. Por que que a gente não cumpre as promessas? Embora haja algumas pessoas que não sejam ruins, haja algumas pessoas que não sejam egoístas, sejam pessoas sérias, que têm prazer e querem cumprir as suas promessas, mas talvez essas pessoas são limitadas pelo tempo, pelo espaço ou pelas circunstâncias. Quanta gente boa morreu antes de cumprir a promessa para um filho? Quanta gente boa partiu para a eternidade sem cumprir a promessa que havia feito a um amigo? Alguns outros ficaram doentes, alguns outros tiveram os problemas os mais variados possíveis e não puderam cumprir aquilo que havia prometido. Normalmente, no momento da promessa, prometemos algo que acreditamos que no futuro será o melhor. Mas como a nossa razão nem sempre acompanha as emoções, a gente descobre que o futuro chega e que a gente não pode cumprir aquela promessa. Vai ser difícil realizar aquilo. Promessas. Eu olho para esse texto e vejo esse texto recheado de promessas. Jesus aqui também faz algumas promessas. No versículo 31 ao 35, há por parte de Jesus promessa e profecia. E eu acho algo extraordinário. Porque a promessa é algo que poderá acontecer. A profecia é algo que irá acontecer. E o que eu acho maravilhoso é que na boca de Jesus Cristo, a promessa não é só promessa. Na boca de Jesus Cristo, a promessa é profecia. Na boca de Jesus Cristo, aquilo que Ele disse não há possibilidade apenas de chegar a acontecer. Na boca de Jesus Cristo, a promessa se torna profecia e no tempo de Deus vai acontecer. Aleluia por isso. E Ele faz promessas. Há por parte dos discípulos apenas boa vontade. Se precisa foi eu morro. E todos disseram o mesmo, apenas boa vontade. Mas Jesus disse, gente, o negócio é o seguinte, todos ficarão escandalizados. Ferirão o pastor, restarei, irei adiante de vocês. Deus é Deus de promessa.
Ele cumpre a vontade dele na nossa vida através das suas promessas. Mateus 26, 31, ele diz: ferirão o pastor. Ou seja, Jesus Cristo, o pastor Jesus, será ferido. É uma profecia de Zacarias capítulo 13, versículo 7. Sabe, o que eu acho impressionante nesse texto, com relação a Jesus, é que Jesus é extremamente realista. E o realismo dele o leva a dizer: o pastor será ferido. Ferirão o pastor. Ele via o que estava pela frente. Jesus não era um otimista exagerado, que podia fechar os olhos aos fatos da vida dele com facilidade. Jesus, ele está prevendo o que iria acontecer de forma inevitável. E o que eu acho interessante é que ele não se detém. Ele era tão realista que ele diz aos discípulos: vai haver uma prisão, vai haver açoites, vai haver tapas na face, vai haver humilhações, vai haver ofensas, haverá situações que eu passarei até chegar à cruz, mas eu estou disposto a ir até o fim. Jesus era realista. O que Jesus está dizendo para os discípulos aqui é o seguinte: eu tenho muitas promessas para a vida de vocês, mas tem uma promessa que eu não posso fazer. Eu não posso prometer vida fácil. Eu não posso prometer aqui nesse mundo vida sem sofrimento. Eu não posso prometer aqui nesse mundo vida sem angústia. Eu não posso prometer nesse mundo aqui vida que vocês só vão simplesmente desfrutar. Viver aqui é uma vida de sofrimento. No mundo tereis aflições. É isso que Jesus estava fazendo aqui. Eu não posso prometer outra vida. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão ter que levantar cedo e trabalhar duro o dia inteiro. A vida não é fácil. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês têm que estudar, se esforçar, até vocês se dedicarem a aprender o suficiente para se tornar alguém bem-sucedido na vida. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês terão conflitos familiares, relacionais, vocês terão lutas, vocês serão feridos. Eu não posso prometer outra vida para vocês. É isso que Jesus diz. Ele era realista, a ponto de não prometer facilidades. Ele disse que no mundo a gente teria aflição no tempo presente. E é bem diferente do que a gente promete para uma criança. É bem diferente do que a gente promete para nós mesmos. É bem diferente do que Jesus diz não, para as pessoas que a gente conhece. Porque a gente promete para os outros vida fácil. E Jesus diz não, viver é correr perigos de ser ferido. Aí o versículo 32, ele diz: depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Eu acho que a gente lê esse texto muito corrido, não assimila a frase. Jesus diz o seguinte: depois da minha ressurreição. Que promessa! O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou reviver, eu vou ressuscitar, eu vou sofrer, mas depois eu serei glorificado. O que Jesus está dizendo para mim e para você: no mundo tereis aflições, no mundo tereis sofrimentos, no mundo terei lutas, mas depois disso vem algo bom. Aleluia por isso. Sofrimento não é eterno, não vai durar para sempre. Jesus, ele é confiante. Depois da minha ressurreição, Jesus, ele enxerga além da cruz, ele enxerga além dos açoites, ele vê além da dor. Jesus contempla depois da morte. Jesus estava tão absolutamente certo do sofrimento que viria sobre ele, como ele estava tão absolutamente certo da glória que se revelaria nele depois da ressurreição. Amados e amadas, o sofrimento e a tribulação momentânea que você está passando não pode ser comparada com a glória que você vai receber na revelação de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. A promessa, a profecia dele é basicamente essa: enxergue além do que você está vendo e vivendo hoje. Porque isso passa, isso que você está vivendo hoje passa.
O sofrimento é passageiro. Aí Jesus promete alívio no final de cada um. E Jesus continua nos ensinando no versículo 32, ele diz: irei adiante de vós para a Galileia. Ele diz: estarei à frente. Jesus disse assim: passarei por sofrimento, ressuscitarei e vou na frente de vocês para a Galileia. Jesus vai à nossa frente, Jesus vai à sua frente, Jesus está com você, amém? No domingo passado, o Miguel, meu sobrinho, filho da Jerusa e do Sérgio, veio ao culto. E depois do culto, ele indo embora, não sei as palavras exatas, mas ele diz assim: tchau, igreja, tchau, Jesus. Aí a Jerusa, no seu conhecimento teológico, bíblico, cristão, tentou explicar para ele: Miguel, mas o Miguel tem menos de 3 anos, gente. Mas Miguel, o Jesus, ele não fica aqui na igreja, ele vai com a gente. Como é que você explica, teologicamente, para uma criança de menos de 3 anos, que Jesus está aqui, mas não só aqui, quando termina o culto, ele fica aqui, nada, ele vai adiante de vós. Não adiantou nada, ela explicou e depois ele deu tchau, Jesus. Mas parece que a gente pensa como uma criança de 2 anos, às vezes. A gente imagina que Jesus não está à nossa frente, que Jesus não está conosco, porque a luta é tão grande, o sofrimento é tão imenso, a angústia é tão assustadora, que a gente se sente só. Aí Jesus Cristo diz assim: eu vou adiante de vocês. Eu estarei com vocês onde vocês estiverem. Quando vocês estão na igreja, eu estou com vocês. Quando vocês vão para casa, eu vou com vocês. Quando vocês vão para o trabalho, eu vou com vocês. Quando vocês estão sem trabalho e vão procurar trabalho, eu vou com vocês. Quando vocês estão doentes, eu vou com vocês. Quando vocês passam no deserto, eu vou com vocês. Se vocês passam pelas águas, eu vou com vocês. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu estou à sua frente. Eu vou junto. Jesus, ele é realista, ele é confiante, mas Jesus também é simpático. Simpatia é o sentimento de afinidade com determinada pessoa que leva o indivíduo a estabelecer uma harmonia no encontro com ela. Isso é simpatia. E Jesus aqui nesse texto, ele é simpático com Pedro e com os demais discípulos. Mesmo sabendo que eles iriam fugir para salvar a vida, mesmo sabendo que eles o abandonariam. O que eu acho fantástico é que Pedro faz uma promessa. Jesus sabia que Pedro não ia cumprir a promessa, mas Jesus não o repreende, Jesus não o condena, Jesus não acumula recriminação nenhuma, Jesus não os qualifica de criaturas inúteis e perdidas. Longe disso, ele promete que depois desse momento terrível, ele vai voltar a encontrar-se com eles. Eu acho Jesus um Deus maravilhoso. A grandeza de Jesus consiste em que ele conhecia o lado pior das pessoas e mesmo assim, ele continuava amando essas pessoas. Jesus conhece o seu lado mais obscuro, mais oculto. Jesus sabe quais são as promessas que você tem feito e não tem cumprido. Jesus sabe o quanto você é ruim. Mesmo assim, ele continua te amando. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Conhece a nossa fraqueza. Sabe que a gente comete engano. Sabe que a nossa lealdade vai fraquejar. Que a gente nem sempre iremos cumprir as promessas. Mas esse conhecimento dele com relação a nós não converte o amor dele por nós em algo amargo ou cheio de desprezo. Jesus continua amando a Pedro, dizendo o seguinte: você nem sabe o que você está prometendo, mas depois que eu passar por tudo isso, eu vou voltar. Impressionante com você, Pedro. É impressionante isso. A promessa de Jesus na nossa vida é fundamental. Por que é que há uma diferença entre a minha promessa
e a promessa de Deus? Por que é que há uma diferença entre a sua promessa e a promessa de Deus? Por que é que há uma diferença entre a promessa do ser humano e a promessa de Deus? A diferença está em que nós somos humanos, sujeitos a falhas e ao não cumprimento da promessa. Mas Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele tem credibilidade. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele realiza. E Ele pode realizar na tua vida nessa noite aquilo que Ele disse que faria e glorificar o nome dEle. Aleluia. Nenhuma das promessas de Deus falhou. Josué 21:45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por que é que as promessas de Deus não falham? Por que é que as minhas promessas e as suas promessas falham? Porque quando você promete, você corre o risco de morrer, porque você é limitado. E você dura 80, 90 anos aqui, ou 147, como disse Wesley agora há pouco, convidando-os. Mas Deus não. A promessa de Deus não falha, porque Deus não dura 100 anos. A promessa de Deus não falha, porque Deus não morre. A promessa de Deus não falha, porque Deus não erra. A promessa de Deus não falha, porque Deus não se engana. Porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus não promete nada no calor da emoção. Tudo aquilo que Ele promete é reflexão pura, divina, da mente do Senhor, que não se esquece. E cada uma das promessas de Deus não estão anotadas. As promessas de Deus estão na mente dEle, para no tempo devido realizar na tua vida. Aleluia. Deus é fiel, meus amados. Por que que as promessas dele não falham? É porque ele é fiel para sempre. Porque ele não está limitado a nada. E quando ele resolve cumprir o que prometeu, nada e ninguém pode detê-lo, nada e ninguém pode impedi-lo. Números 23:19 diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Claro que não. Aqui está a diferença entre ele e Pedro. Aqui está a diferença entre ele e nós. Ele é Deus, Ele é Deus, e nós, seres humanos dependentes desse Deus. O que a gente precisa entender é descobrir as variadas promessas de Deus na Escritura Sagrada. As promessas de Deus são soberanas, são verdadeiras. As promessas de Deus são poderosas, infalíveis, são eternas. Deus tem para a nossa vida promessas espirituais, promessas materiais. Deus tem promessas coletivas, Deus tem particulares. Deus tem promessas temporais, promessas atemporais. Deus tem as mais variadas promessas da Escritura para mim e para você. Algumas promessas são condicionais, outras não. Condicionais são aquelas que Deus exige alguma condição de nós para que ela se realize. Incondicional não. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, Deus prometeu voltar a segunda vez, amém? Isso independe de mim, independe de você. Ele vai voltar. Ah, eu não creio, vai voltar. Eu creio, vai voltar. É promessa incondicional. Mas tem algumas promessas que são condicionais. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ela é condicional, se o meu povo. Ela é uma promessa exclusiva, que se chama pelo meu nome. Ela requer arrependimento, humilhação, oração e busca. Então, se essas condições forem atendidas, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa de Deus para você e para mim. Nessa noite, que a gente glorifique a Deus por Ele ter feito a promessa. Que a gente glorifique a Deus porque Ele cumpre a promessa. Que a gente glorifique a Deus pelo prazer de ver a promessa dEle sendo cumprida na nossa vida. Pedro, ele não dependia de Deus para cumprir a promessa. A falta dele era o excesso de confiança em si mesmo. Mas eu olho para a Escritura Sagrada, tempos depois que Pedro nega Jesus, em João capítulo 21, ele tem um encontro com o Senhor. Jesus disse a ele: tu me amas, amo, apacenta as minhas ovelhas. E anos depois, a tradição cristã diz que Pedro foi
crucificado, de cabeça para baixo, por causa de Jesus Cristo. Aí essa promessa que ele fez aqui: se for preciso, Senhor, eu morro por ti. Eu morro por ti. No meio do caminho ele nega. Mas quando ele depende de Deus, quando ele segue Deus como exemplo, quando ele recebe a inspiração de Deus, ele tem capacidade de cumprir a promessa. Ele cumpriu o que prometeu. Eu e você só cumprimos aquilo que a gente promete se a gente tiver o caráter de Cristo. Amém? A gente só cumpre aquilo que a gente promete se a gente receber a ajuda de Deus e seguir o exemplo de Jesus. Que Deus nos dê credibilidade suficiente para que quando a gente prometa algo para alguém, a pessoa olhe para você e diga: eu acredito, porque você tem credibilidade. Aquilo que você promete, você cumpre, porque você é de Jesus, e quem é de Jesus, cumpre aquilo que promete. Amém, igreja? Feche seus olhos, enquanto o coral sobe aqui. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nesta noite. Nós te bendizemos neste lugar e te exaltamos, Pai. Quantas promessas nós temos feito ou recebidos de outras pessoas, de nós mesmos ou de Ti. O Senhor é fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. O Senhor está conosco o tempo inteiro. O Senhor diz que a vida é difícil, e nós temos experimentado isso. Mas nós enxergamos além da dificuldade. O Senhor é Deus, provedor. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor vai à nossa frente, em todo lugar, em todo canto, o tempo todo. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, ser com cada irmão e irmã e realize na vida de cada um a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, para a glória e louvor Seu. Amém? E graças a Deus. Amém.